Olá pessoal, então a nossa aula hoje nós vamos fazer um teste T chamado teste T pareado. Então quando que eu aplico esse teste? Quando eu tenho medidas antes e depois, tá? Então por exemplo, eu tenho um equipamento lá, eu fiz algumas medidas nele, aí ele estava com problema, então eu fiz uma intervenção, arrumei esse equipamento e depois eu vou medir de novo para ver se melhorou. Então a medida que eu meço depois, ela depende da medida anterior, tem uma dependência entre elas. Então a gente chama isso aí de as medidas estão pareadas. Então eu vou fazer um teste T pareado, tá? Então principalmente quando eu tenho o antes e o depois. Então para isso nós vamos criar alguns vetores aqui. Então vamos supor, eu vou criar um vetor aqui de temperatura do carro, tá? Temperatura ideal do motor é em torno de 90 a 102 graus. Então, nós vamos supor que o carro estava sem água no radiador e a gente vai criar um vetor de temperatura. Então, vamos colocar aqui ó, o antes, tá? Vamos criar um vetor, isso aqui a gente já viu em aulas passadas, né? Então, eu coloco esse símbolozinho, C, e vou criar meu vetor. Então, eu vou 10 valores, é como se eu tivesse 10 carros. Então, 105, 106, 106, 106, isso aqui são valores aleatórios. 105, 105, 108, 107, 105 e 106, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu criei um vetor com 10 valores, né? Então se eu digitar aqui, ó, antes, ó, ele vai mostrar o vetor que eu criei, tá? Então vamos supor, então esse aqui eu medi a temperatura do motor, quando estava com pouca água no radiador, então eu medi a temperatura do motor. Aí eu coloquei, vamos supor que a gente colocou água nesses carros e a gente vai medir depois de ter colocado água, né? Como é que ficaria a temperatura. Então vamos criar o vetor depois, tá? Então 98, 91, 100, 93, 101, 93, 93, 91, 100, 92, tá? Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, esse carro aqui antes ele estava com 105, aí depois que eu coloquei água, a temperatura baixou para 98. Então, a gente vê que baixou a temperatura, tá? Então, essa medida aqui é dependente dessa, ó. Então, essas medidas são dependentes, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, depois, então eu tenho o vetor depois, tá? Eu posso criar um objeto aqui que eu vou chamar de diferença. Então seria a diferença, né, do depois menos o antes, tá? Então vou dar um enter aqui. Agora eu vou ver essa diferença. Diferença. Ó, então tem a diferença. Então, como deu negativo, né? Então 98 menos 105 deu negativo, então significa que a temperatura reduziu, então houve uma redução da temperatura. O que nós temos que testar agora é se essa diferença do depois aqui, ó, menos antes, que são negativas, se essa diferença é significativa ou não, tá? Como a gente está utilizando a amostra, nós temos que fazer um teste, tá? Então vamos fazer o teste T. Então é T.teste depois, que é o meu vetor depois, o antes, que é o vetor antes, e aí nós vamos colocar isso aqui, ó, essa função paired, né, que é pareado, igual a true, tá? Então, ou seja, vamos comparar o antes e depois, nós estamos fazendo um teste pareado, um teste T pareado, e vou dar um enter, tá? Então aqui é o meu resultado do teste, tá? Então a minha hipótese H0 é que não tem diferença do antes e depois, e a hipótese alternativa é que tem diferença. Então, se esse p-valor for menor que 0,05, significa que essa diferença aqui é significativa, ou seja, o valor do depois está realmente estatisticamente menor do que o valor antes, né? Ou seja, então colocar água no motor foi eficiente, tá? Então aqui é 4,82 vezes 10 a menos 5, então tem 5 casos para cá. Então é 0,0004, então é menor que 0,05, né? Então, ou seja, realmente existe diferença entre o antes e o depois, e essa diferença foi significativa, ou seja, a gente rejeita H0 e aceita a hipótese alternativa. Por quê? Porque o p-valor é menor do que 0,05, tá? Então, se a gente tiver uma conclusão prática, então a colocação de água
no reservatório foi eficiente, tá? Uma outra maneira de eu fazer, eu posso comparar essa diferença, testar essa diferença, né? A gente viu essa diferença aqui, ó. Então é como se eu estivesse testando se isso aqui é igual a zero. Se for igual a zero, significa que esse menos esse é igual a zero. Então a minha hipótese em H0 seria que essa diferença é zero. E a hipótese alternativa é que ela é diferente de zero, tá? Então vamos colocar aqui, ó, teste da diferença. E vamos dar o Enter, tá? Ó, então fez o teste de novo, p-valor foi praticamente igual, foi a mesma coisa ali, tá? Então, ou seja, essa diferença não é igual a zero, ou seja, ela é diferente de zero. Como ela é negativa, significa que o depois ele é menor do que o antes, tá? Então, mostrando que tem diferença significativa e a colocação de água no radiador foi eficiente, tá? Então, essa foi a nossa aula de teste T pareado, quando eu tenho a amostra medidas antes e medida depois. Então, uma medida antes depende da outra. Então, até a próxima aula.